Fala meu povo, aqui do Galera Invest, tudo bom com vocês? Me chamo Ivo, que sou o fundador aqui do canal. Estamos aqui hoje para estar falando de algo que influencia na minha e na sua vida. Algo que está presente no nosso dia a dia e que cada um de nós deveríamos entender. Então é o seguinte, roda a vinheta e bora pro vídeo. Réis, Cruzeiro, Cruzeiro Novo, mais uma vez o Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro novamente, Cruzeiro Real. O que todas essas moedas têm em comum? Todas essas moedas foram corrompidas por um fenômeno ao qual cada um de nós precisamos conhecer. Um fenômeno chamado inflação. Foi algo que destruiu cada uma dessas moedas ao qual já estiveram em vigor aqui no nosso país, no Brasil. Todas essas moedas foram deterioradas pela inflação. Pode ser que você já ouviu falar muitas das vezes de ver no jornal ou até mesmo na televisão, mas você não entende muito bem o que é isso. Eu vou estar te explicando como essas coisas funcionam. A inflação é o seguinte, é simplesmente a perca do poder de compra do dinheiro. Pode ser que não soou muito bem aí nas suas ideias, pode ser que você não entendeu muito bem. Eu vou estar te ensinando melhor. Eu acredito que contando uma história, muitas das vezes as pessoas entendem melhor do que você simplesmente falando. Então vamos lá. Imagine você aí que nos anos de 2000, por exemplo, você tenha colocado dentro de um livro 10 reais. E hoje, em 2022, você abrisse esse livro e achasse esses 10 reais novamente ali dentro daquele livro, guardadinhos ali da maneira que você deixou lá atrás. Será que esses mesmos 10 reais comprariam hoje as mesmas coisas ao qual ele compraria lá em 2000? Logicamente que não, porque o poder de compra do dinheiro se deteriorou. O poder de compra do dinheiro cada vez mais tem decaído. Eu lembro de histórias que os meus pais me contam, os meus avós, que compravam, por exemplo, bala a 1 centavo. Eu, particularmente, não sou tão velho assim, mas eu, por exemplo, comprei bala a 5 centavos. E acredito que alguns de vocês também já devem ter comprado a 5 centavos. Hoje em dia, quando vamos comprar uma bala, por exemplo, pagamos 15, 20 centavos. E as coisas cada vez estão mais caras. E o que é que mede a inflação? Qual o órgão responsável pela inflação? Tem sim um órgão responsável ali por medir ela. Esse órgão é o IBGE. O IBGE é o órgão ao qual mede a inflação. E como é que ele mede a inflação? Ele tem uma cesta ali de itens e serviços, ao qual ali ele faz uma métrica de quantos por cento tivemos de aumento ou de declínio da inflação. Ali temos produtos como o feijão, o arroz, o tomate, ou a passagem de ônibus, por exemplo, itens de saúde, serviços de saúde e alguns outros. E ali o IBGE em si ele consegue fazer uma métrica de quantos por cento tivemos de inflação. Mas só para deixar claro algo para vocês, não é porque tivemos um aumento no tomate, por exemplo, que simplesmente isso já é inflação. Muitas das vezes pode ter sido somente um problema na colheita do tomate e isso causou um aumento no preço. Então, o aumento por conta da inflação é um aumento generalizado, ou seja, um aumento de todas as coisas juntas. Mas o que influencia no aumento da inflação? Existem várias coisas ao qual influenciam, mas eu vou estar falando para vocês aqui algumas das principais. Por exemplo, nós temos os gastos exorbitantes do governo. Os governos, vez ou outra, apresentam déficits fiscais. O que são déficits fiscais, Ivo? Déficit fiscal é o seguinte, é quando você tem gastos maiores do que o dinheiro que você tem para pagar esses gastos, ou seja, você gasta demais e acaba fechando no vermelho. Você não tem dinheiro para pagar suas dívidas, então você teve um déficit. O governo ao qual não consegue pagar suas dívidas é um governo que teve um déficit fiscal. E qual a consequência de um déficit fiscal? É o seguinte, as pessoas acabam tendo uma desconfiança daquele governo. Acabam vendo o governo de uma maneira que, poxa, esse governo não é um governo que sabe gerir muito bem as suas dívidas, as suas contas. É um governo gastão, um governo ao qual não quer usar o dinheiro da maneira correta. E muitas pessoas acabam não sabendo disso, né? Mas os governos, eles pegam dinheiro emprestado com as pessoas. Isso tanto com estrangeiros e pessoas também do próprio país. E o Brasil não é diferente.
O Brasil também pega dinheiro emprestado para custodiar suas operações e seus novos projetos. E o que acontece? Quando temos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar bem nítido o que eu quero explicar. Nós temos aqui dois países. Um país ao qual sabe gerir bem seu dinheiro e outro ao qual não sabe, outro ao qual gasta demais. Geralmente, quando vamos emprestar esse dinheiro aqui para esses países, para um país ao qual sabe gerir suas economias, o que você vai fazer? Você vai emprestar taxas menores para ele. Por quê? Porque esse país é um país ao qual tem menos risco, ele é menos arriscado. Aí você vai lá e vê um país ao qual não sabe trabalhar bem suas despesas, você vai emprestar sim para ele, mas você vai pedir prêmios maiores, você vai pedir juros maiores para emprestar para ele. Por exemplo, quando você pega Estados Unidos e Brasil, as pessoas que emprestam dinheiro para os Estados Unidos emprestam a taxas bem menores, porque os Estados Unidos é um país muito mais desenvolvido do que o Brasil. Já quando vamos emprestar dinheiro para o Brasil, por exemplo, queremos um prêmio maior, porque já não é um governo nível Estados Unidos. Então, quando um país ele tem muitos déficits fiscais, as pessoas acabam tendo desconfiança dele e acabam não querendo emprestar o dinheiro para esse país a taxas pequenas, e sim tem que ter um prêmio maior para que cada uma dessas pessoas queira emprestar esse dinheiro para esse país. E isso nos mostra o quão ruim é a desconfiança das pessoas com o governo. Ele pega dinheiro emprestado com taxas maiores, pagando mais juros em cima dos seus empréstimos e, além do mais, ainda faz com que sua moeda desvalorize por conta da desconfiança das pessoas com o determinado governo. E antes que você se esqueça, eu vou estar te lembrando desde já, se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito, toque aí no sininho das notificações para que o YouTube te mande os novos vídeos aqui do Galera Invest, para que você venha estar aprendendo juntinho aqui comigo. E deixe seu like também para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo aqui é relevante e envie para mais pessoas. E sem mais delongas, vamos voltar para o conteúdo. Uma outra coisa ao qual influencia e bastante no aumento da inflação é a emissão de mais moedas. O governo chega lá na máquina de fazer dinheiro e fazer aquele monte de dinheiro e distribuir ele no meio da economia. E simplesmente isso daí é algo que influencia e muito no aumento da inflação. Vamos imaginar aqui, vamos pensar um pouquinho. Imagine você que você tem uma xícara ao qual é rara, uma xícara ao qual ninguém tem. E logo depois chega uma pessoa com um saco de xícaras igualzinha à sua. Logo, o preço da sua xícara irá cair, porque existe mais xícaras igual à sua no meio do público circulando. Da mesma maneira é com o dinheiro. O dinheiro ele funciona da seguinte maneira. Imaginamos que o governo emita muitas cédulas e ela seja distribuída dentro do país. Logo, as pessoas terão mais dinheiro. E vamos pensar no seguinte. Imaginemos que tenhamos aqui o dinheiro e aqui os produtos, os itens que tem dentro da economia. Se aumentarmos o dinheiro e não aumentarmos o número de produtos ao qual tem dentro da economia, nós teremos um problema. Nós teremos muitas pessoas dispostas a comprar, mas não teremos muitos produtos para que todas as pessoas venham a comprar. Então o que acontece? Logo nós temos um reajuste dos produtos, porque existe a lei da oferta e da demanda. Se as pessoas procuram muito por um bem ou um produto, ele acaba aumentando de preço. Se o governo emite mais dinheiro e os bens e produtos acabam não crescendo junto com a oferta de dinheiro, nós temos um problema. Novamente, teremos um aumento da inflação, fazendo com que o preço dos produtos aumentem junto com o dinheiro que existe dentro da economia. Então, o governo emitiu mais moedas e mais cédulas. O que acontece? As pessoas vão comprar mais, vai ter um aumento do consumismo dentro do país. As pessoas vão consumir mais. Então, se as pessoas têm muito dinheiro e está todo mundo comprando, imagine você, se você tem um produto onde todo mundo quer comprar, logo você vai fazer o quê? Você vai aumentar o preço do seu produto. Porque todo mundo está querendo comprar e está tendo uma disputa de quem vai comprar e quem não vai. E quais são os problemas que uma inflação elevada traz para cada um de nós? Os problemas são enormes e são vários também os problemas.
Um dos grandes problemas é o seguinte, que fica mais caro para que cada um de nós viemos a nos alimentar, a nos locomover, a nos vestir, acaba ficando cada vez mais difícil por conta de um aumento de inflação. Quando você vai no mercado, você vê os preços completamente elevados. Você vê o preço das roupas cada vez mais caras. Você vê o preço das passagens de ônibus, por exemplo, cada vez mais caras. Isso também por conta de um aumento na gasolina, um aumento no diesel. Então, vemos vários cenários ao qual nos prejudica com o aumento de inflação. Nós vemos empresas que, na maioria das vezes, nem investem seu dinheiro para o longo prazo, porque o futuro é completamente incerto. Ninguém sabe para onde a economia vai ir. Ninguém entende muito bem qual vai ser o seu próximo movimento, porque temos um momento de inflação elevada. Quem saberá como ficará daqui a algum determinado tempo? Então, os investidores, os grandes investidores, acabam não investindo o seu dinheiro, acabam segurando ele por conta de não entenderem para onde a economia vai, qual será o próximo movimento do governo, qual será a próxima medida ao qual o governo vai tomar. Então, nisso daí temos um grande problema. E como uma coisa vem levando a outra, quando você vê as empresas, por exemplo, não investindo tanto dinheiro, você vê também logo um aumento no desemprego. Porque se as empresas não investem, acaba tendo pouco emprego dentro do país. E se temos pouco emprego, temos um aumento no desemprego. Então, quando as empresas não investem seu dinheiro pensando no longo prazo, pensando em ganhar dinheiro, acaba que não temos empregos suficientes para a população. Então, aí você consegue enxergar como uma coisa vai levando a outra. A inflação é algo que corrói o bem-estar das pessoas. Depois de falarmos tanto, sobre inflação, nada mais justo do que falarmos sobre o que o governo utiliza para estar controlando a inflação. O governo ele usa de várias ferramentas, mas tem uma em específico que ele usa bastante, que é a taxa Selic, a famosa taxa básica de juros. Um pouco antes no vídeo, eu te expliquei que uma das principais coisas ao qual faz a inflação crescer tanto é o aumento do consumo. Eu tinha dito que quando o governo emite mais dinheiro e tem mais dinheiro no meio da economia, isso incentiva a galera a comprar mais, a consumir mais. E o que acontece? Conforme a galera compra, o preço das coisas acaba aumentando. E o que a taxa Selic faz? A taxa Selic ela vem para aumentar ainda mais o preço das coisas. É a taxa básica de juros. Ela coloca mais juros em cima das coisas. Isso faz com que o povo pare de comprar. Isso desaquece a economia. Isso faz com que as empresas peguem menos empréstimos. Isso faz com que as pessoas peguem menos empréstimos. As pessoas usem menos o cartão de crédito. Isso faz com que a economia desaqueça. Faz com que a economia tenha uma trava. Isso simplesmente pelo aumento do juro, porque as coisas acabam ficando mais caras, isso desincentiva o povo a comprar. E com o desaquecimento ali, com o povo parando de estar consumindo, isso faz com que a nossa inflação acabe caindo, porque o povo para de consumir e com o parar de consumir, a inflação volta a patamares pequenos. Isso simplesmente porque teve um aumento da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Então, nesse vídeo deu para você entender um pouco aí como é que funciona um pouquinho aí da inflação e a taxa Selic. Eu venho agora te pedir aí que você continue aqui no Galera Invest e fique aí ligado nos próximos vídeos. E é isso, galera, e tchau!